Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, neste domingo mais do que especial, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz a você, ótimo domingo, né, para sua família, ou mesmo segunda, terça, enfim, dependendo do dia que você estiver escutando essa pílula, luz e paz sempre para todos vocês. Gente, será que a gente está amando mesmo? Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é o verdadeiro amor, né? Ou pelo menos assim, sinais do verdadeiro amor e não do que a gente às vezes acha que é amor. Por exemplo, quais são as principais confusões que a gente faz quando a gente pensa em amor? Porque tem de confusão por aí, nossa. A gente conversou até um pouquinho ontem, né, na nossa palestra, ontem antes de ontem, lá na região de Lafayette. Aliás, a palestra dos animais foi ótima, graças a Deus. Os animais, do jeitinho deles, né, também nos mostram, testemunham um pouco sobre o que é o amor. E, enfim, queria falar sobre isso com vocês hoje. Pensa o seguinte: quantas vezes a gente encontra uma pessoa que confunde, por exemplo, ciúmes com amor? É ou não é? Você, por exemplo, pode até aceitar que um animalzinho tenha ciúmes, né? Quando ele está lá brigando, o cachorro late, que quer sua atenção, ao invés de você dar atenção para outro cachorro, o gatinho vem, às vezes se sente assim, né? Meio chateado quando está disputando a sua atenção com outro gatinho. Porque você fala, poxa, é um animal, né? Irracional que está lá se individualizando, está evoluindo, ok. Mas imagina só, a gente vê pessoas confundindo amor com ciúmes. Porque quantas pessoas falam assim, eu te amo, e são pessoas, né, dominadoras, ciumentas, pegajosas, fica morrendo de medo do outro olhar para o lado, do que está mandando WhatsApp para quem aí, né, tá falando com quem? E, gente, isso não é amor, né? Isso é prisão. E a pessoa, não, eu amo, eu cuido, mas isso não é cuidado. Você está querendo manipular e dominar o outro. Isso não é cuidado. Gente, presta atenção. Ninguém nos ama mais que Deus, concorda? Ninguém. A nossa maior medida de amor que a gente poderia ter é a medida do Pai Celestial. E Deus, que é Deus, não fica querendo dominar ninguém. Ele nos deu livre-arbítrio. Por quê? Porque ele confia que a gente vai aprender, ainda que seja por tentativa e erro, né, dentro das leis divinas, a evoluir no nosso discernimento. Que direito a gente tem, por exemplo, de querer manipular outras pessoas, fazê-las se sentir culpadas, não é? Impedir que elas sejam quem são por causa daquilo que a gente julga ser amor, que na verdade é apego, é insegurança disfarçada. Então, essas confusões geram muitos conflitos na família, fora dela, no dia a dia. Não é verdade? Outra confusão que eu vejo grande, assim, que as pessoas fazem com relação a amor, ainda também ligado ao apego, é nas questões materiais. Às vezes a pessoa fala assim: eu cuido do meu carro. Não, tem gente que não cuida, tem gente que é apaixonado pelo carro. Se pudesse, trocar a família pelo carro, né? Passa de um nível de discernimento saudável para um nível de apego profundo. Então, assim, será mesmo que você está cuidando ou você está confundindo as coisas aí, o nível de apego às coisas materiais? Você ama? Eu vejo muita gente falando assim: eu amo meu time de futebol. Ama seu time de futebol. Vamos analisar isso um pouquinho? Eu gosto de esporte, eu, Ricardo, gosto muito. E eu entendo muito bem como é que funcionam essas fases. Eu passei por várias fases, inclusive essa fase de falar eu amo meu time de futebol na minha adolescência. E aí eu fico vendo, gente, como muitas pessoas não amam nada, né? Na verdade, você gosta da ideia de que alguém vai fazer algo para você se sentir realizado, sendo que você não precisa fazer nada por isso. Você torce para que um terceiro faça. Já parou para pensar que torcer é isso, né? Porque quem está ganhando ou perdendo é um terceiro que você não conhece, é uma agremiação que você não conhece. Né? E a coisa chega no nível de associação tão grande de desequilíbrio que as pessoas brigam, matam por causa disso. Você acha que isso é amor? Você quer chamar desequilíbrio, agressividade de amor? Não, gente, não faz sentido, né? Isso é desequilíbrio. Não confunda. Você projeta no seu time o que você tem no seu coração. Pessoas saudáveis torcem, gostam lá de esporte, mas nunca, mas em hipótese alguma, vão pensar na hipótese de brigar com quem quer que seja por causa de um time, de uma opinião, entendeu? Diferente da sua. Isso não faz o menor cabimento, tem o menor sentido. Quando você passa para esse ponto, você vê o nível de desequilíbrio que está na tua alma. E o que é pior, não enxerga. E assim a gente vai para todas as áreas, né? Em relação a tantos níveis. Quantas pessoas, né, têm apegos enormes às roupas, têm apegos aos seus títulos, você sabe com quem que você está falando, não é? As questões acadêmicas, o nariz empinado.
E, gente, no final das contas, aquele que mais nos testemunhou amor aqui na Terra, dentro pelo menos da versão cristã, foi Jesus. E o que que Jesus mostra para nós? O amor acolhe, não é? O amor é simples, o amor é desapegado, o amor ele deixa livre, o amor ele não toma partido, o amor ele respeita a diferença. Veja só que coisa. O Cristo nos ensinou o verdadeiro amor. Nos deu testemunho, mesmo sendo perseguido. Imagina ele lá na frente, né? Caifás manda para um lado, Anás, Herodes, né? Que poderia ter tido uma postura diferente no início e não teve, mandando matar lá as criancinhas. Aí, tempos depois, Jesus cresce, quer dizer, não fica revoltado. Ele foi crescendo cada vez mais em amor. Aí vê Pilatos lavando as mãos e ainda assim o Cristo estava lá junto. Então ajuda, gente. Ajuda, traz Jesus, achando que estava fazendo a coisa certa. E o primeiro ato que Jesus teve foi exatamente assim, que no Gólgota, o seu corpo cai ao quebrado, em espírito ele vai lá e resgata Judas, que tinha acabado de se suicidar. Então, assim, amor é isso, amor é entrega, amor é leve, amor é doação, né? E não essas confusões todas, né, que a gente vive fazendo e dizendo que é amor. Então, a nossa pílula de hoje, com muito carinho, sempre muito respeito a todas as opiniões divergentes, mas quer te convidar a refletir. Você ama mesmo? O que você chama de amor mesmo ou é apego? É amor mesmo ou é insegurança? É amor mesmo ou é projeção de alguma doença da sua alma? Pensa nisso, né? Segundo o apóstolo Paulo, na sua famosa Epístola aos Coríntios, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, né? Ah, o verdadeiro amor, qual de nós não precisa dele? Então que Deus te abençoe nesse domingo, luz e paz à sua família, à sua jornada, e que realmente você ame de verdade, né? Saia da casca e amemo-nos uns aos outros de verdade. Eu estou trabalhando em mim aqui, você trabalha em você aí, né? E a gente juntos, com certeza, nós vamos conseguir. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Sempre eu vou agradecer por multiplicar as pílulas do Evangelho. Obrigado a vocês que estão chegando. Que coisa boa. Eu brinco, né? Tem um pessoal novo chegando, os que não gostavam do bom dia. Eu pulava o seu bom dia. Toda vez aparece, eu dou risada. Eu pulava o seu bom dia. Aí o bom dia aparece. Aí tem aqueles que a pessoa mandava pílula, vamos supor, você que nos escuta mandava pílula para amiga. Não me manda esse negócio não. Me manda esse negócio não, por causa disso, não gosto. Aí o povo fala, esse cara é otimista demais. Eu dou risada, gente. Ri muito, não tem ninguém assim. Isso é fake. Manda isso não. Aí passa um tempo, uma outra pessoa que ela menos imaginava manda pílula para ela. Aí, até eu com raiva, ela começa a escutar e de repente se torna um dos maiores divulgadores que a gente tem, que são as histórias que a gente cultiva. Então, assim, sejam todos bem-vindos e obrigado. É isso que eu quero dizer, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E respeitando todas as formas de pensamento e de diferença, sempre aguardando o tempo de cada um. Até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve!